romper e me enterra, eu estou preparada. É ruim quando a gente está com dívida, você entendeu? Eu acho ruim assim. Mas o que Jesus está dizendo nesse texto, se nós formos ler o capítulo inteiro, eu não li o capítulo inteiro porque ele é muito longo. Ele tem, estamos falando de 51 versículos. Então assim, Jesus está falando, se vocês forem ler o capítulo inteiro, aconselho a lerem depois em casa o capítulo inteiro, de Mateus 24, vocês vão ver que Jesus está falando com seus discípulos. Ele não está falando para qualquer um. Não. Ele está falando para os seus discípulos. Isso é uma coisa que eu sempre discuto com a Zilda, que a gente sempre conversa a esse respeito quando a gente tem oportunidade em casa. Que a palavra de Deus, toda a palavra, ela não foi deixada para o gentil. Ela foi deixada para o povo de Deus. Tudo bem? Tá certo? Ela foi pregada depois para o gentil? Foi. Mas ela foi deixada para o povo de Deus. Tudo bem? Aí Jesus está conversando com os seus discípulos. E eles tinham acabado de sair do templo. E eles estavam falando do templo, olha, o templo é muito bonito e tudo mais e tal, para saber qual era a opinião de Jesus quieto. Até que uma hora eles viram e falaram assim, até que uma hora Jesus, eu fico imaginando Jesus escutando aquela conversa toda, deles admirando o templo e tudo mais, até que chega uma hora que Jesus está falando, vira para eles e fala assim, bom, vocês acham o templo realmente bonito? Não, ele é muito bonito e tal. Vocês sabiam que eu vou destruir tudo isso aqui em 3 dias? Não vai ficar pedra sobre pedra desta construção. O templo que ele estava falando, que ia derrubar em 3 dias, era o próprio corpo dele. Tudo bem? Que ia ser derrubado em 3 dias e que ia ressuscitar. E que o templo não seria mais uma construção de pedra, e sim nós, o corpo deles. Tudo bem? Mas ele vira e fala também da construção, que ele diz, olha, vocês só podem olhar tudo isso aí, não vai ficar pedra sobre pedra. Como foi o que aconteceu quando Tito invade Israel, o imperador romano Tito invade Israel, ele destrói o templo, e ele manda destruir o templo de tal maneira que era para ser destruído até o seu alicerce. Não era para permanecer nada. Tudo bem? Tá certo? Sendo que a única coisa que permaneceu foi o Muro das Lamentações, que vocês já devem, você foi lá, você conhece. Ele não podia ter sido derrubado, porque aquele muro é um muro de arrimo. Não sei se você percebeu, em cima é um barranco, não é? Lá de cima você vê as pessoas lá embaixo, não vê? Ele é um muro de arrimo. Se derrubar aquele muro, desce o barranco inteiro. Então, ele é um muro de arrimo. Por isso que ele permanece lá até hoje. Mas ali tem uma pedra fundamental que Tito não conseguiu destruir, que o exército de Tito não conseguiu arrancar. Tudo bem? Mas está lá, tá certo? Mas aconteceu aquilo que Jesus falou, desse templo que Herodes construiu, grandioso e cheio de coisas e tudo mais e tal, e Herodes fez isso não porque ele queria honrar a Deus, ele fez isso para acalmar o povo, como um meio de dominação do povo. O povo idolatra tanto o templo, o que eu vou fazer? Eles querem tanto um templo, para mim não ter muita confusão, para mim não ter muito, para mim agradar esse povo e não ter que ficar tendo luta e muita confusão aqui e gastar muito dinheiro com guerra, o que eu vou fazer? Vou construir o templo, cala a boca deles. Ele literalmente comprou o povo com a construção do templo. E se tem uma coisa que o povo romano fazia naquela época, muito bem, era construtores, eles eram ótimos construtores. Existem estradas romanas daquele tempo até hoje, no mundo todo. Por toda a Europa praticamente. Tá ok? Então assim, Jesus vira e fala para eles, olha, eu vou
vai derrubar tudo isso e tal. E Jesus começa a falar. Ele falando da sua morte, e os discípulos não estavam entendendo. E ele falou, só que um dia eu vou voltar. E vou voltar para buscar os meus. E aí ele fala dos sinais. O princípio das dores, que quando a gente vê terremotos, fome, pestes, como nos dias de... Mas as pessoas queriam começar a ver essas coisas, mas seriam que nem no dia de Noé. O que ele estava querendo dizer com isso? O dia de Noé, as pessoas, Noé pregava, e por causa da grande quantidade de tempo, a gente lê a palavra e acha que Noé demorou alguns meses para construir aquela arca, não é? Não é essa a impressão que dá? Você sabe quanto tempo Noé demorou para construir aquela arca? Sabe quanto tempo? Quem chuta aí? Não lembro. 30 dias? 60 dias? Não é 40 dias? Imagina, sem instrumento, sem nada, ele fez na raça. Não tinha pensamento. Quem chuta mais aí? Não foi 60 dias não. Acho que foi anos, não? Foi antes? Eu sabia. Antes? Não, é madeira. Anos. É madeira. Anos, Madeira. Já estava falando que ele estava doido, né? Sim, mas foram anos para construir aquilo, não é? Eu sabia. Mas tinha serra, não tinha? Tinha certo. Não tinha energia elétrica para fazer uma serra, só se fosse um serrote. Quando Jesus... fica uma era serrote. Acho que sim. Quando Deus chama Noé para que ele construa a arca, Noé tinha 500 anos de idade. Gênesis 5:32. Quando Noé entra na arca, Noé está com 600 anos. Então foi 100 anos. 100 anos para fazer arca. Imagina tanto que o tamanho que devia ser, porque É para caber muito. aquele monte de bicho lá dentro, Então, muito mais do que essa sala. ele tinha que cortar a madeira. Não, eu penso que as mulheres, Tudo, né? bastante A coisa. madeira. Por que as mulheres faziam roupa? Porque não tinha agulha. Brinco. Na verdade, tem um erro de cálculo aí, porque a palavra diz que Noé pregou por 120 anos. Então se entende-se que, na verdade, Noé demorou 120 anos para construir e poder entrar na arca. 120 anos. Gênesis 6:13 e Gênesis 9:29. Dá para a gente ver essa passagem de tempo todo. Tá certo? 120 anos. Então, o que Jesus está dizendo, ele falou, por causa disso, as pessoas acabavam não acreditando naquilo que Noé estava pregando. E por causa de que destas coisas estarem acontecendo, eu tenho uma irmã, por exemplo, que me diz assim, olha, não me vem mais com esse papo de Jesus, não, porque desde que eu era criança, eu escuto esse papo de que Jesus está voltando. Ela diz desse jeito. A Zilda conhece a figura, e ela já ouviu falar gente isso. que fala isso. Sim. Tem bastante gente. Nem todo mundo gosta de ouvir, não. Tipo, ateu. Ah, espera aí, não vem não, porque eu vou comprar meu carro novo. Né? Que Jesus espera. Como se isso fosse possível, mas é a mesma coisa que Noé escutava naquele tempo. Chover? Que isso, Noé? Para que você está construindo esse negócio tão estrambolho aí? Não, porque vai chover. Ele falou, o que é chuva, Noé? Naquela época não chovia. Naquela época não chovia. Sobre a face da terra caía um orvalho que molhava a terra. Aquela era chuva. E aí as pessoas olhavam e falavam assim, chuva? Que é isso? Não, Deus disse que vai cair água do céu. Como assim, Moisés? Não é? E Jesus está dizendo a mesma coisa. Olha,
vai acontecer todos esses sinais e tudo mais, só que as pessoas vão estar tão incrédulas em relação às coisas que estão escritas na palavra de Deus, que elas serão que nem no tempo de Noé. Mesmo Noé pregando e falando, e olha que não foi pouco tempo, porque pregar a mesma coisa por 120 anos. Fez? Foi ele e os filhos. Ele e os filhos. Ele e os filhos. Só, ninguém mais quis ajudar. Mais ninguém. Porque não acreditava. Só que enquanto ele construía a arca, ele também pregava. Porque uma construção daquele tamanho, daquela envergadura, devia atrair muito curioso. Concorda comigo? Mas a gente ia lá para olhar. Sim, só que no que chegava lá para olhar, o que ele fazia? Ele pregava. Fora isso, imagino que na hora que ele fosse pedir ajuda, na hora que ele fosse lá no seu dia a dia, porque a vida dele continuou. Ele precisava comer. Ele fazia aquilo, ele tipo plantava essas coisas. Naquela época era assim que se comia. Eu achava que ele ficava o tempo inteiro. Não era full time, não devia ser full time. Por que não devia? Porque Noé tinha uma família. Ele precisava sustentar os filhos, precisava sustentar a casa, precisava cuidar da terra dele. Para colher e comer, né? Sim. E em contrapartida, construir. essa comida na arca também. Porque tinha que levar tipo depósito. Isso. Até que os bichos tinham que levar dele e lá. Não sei se foi uma Bíblia que eu tenho, que tem um lugar de cada bicho e o alimento de cada bicho. Sim. Por isso demorou tanto tempo. Foi por conta deles, né? Foi assim de casal entrando assim. Foi a mão de Deus. Agora Jesus olha para tudo isso e fala assim, vai ser que igual naquela época. Só que as pessoas vão estar vendo as coisas acontecerem. Que coisas são essas? Guerras, perto e longe, anúncios de guerra, perto e longe, pestes, fome, miséria, terremotos, doenças. O conhecimento se alastrando e aumentando. Alguma semelhança com os dias que nós estamos vivendo hoje? Celular e internet dominando e a igreja que está mais vazia. Eu acho que. Vou assistir pela televisão, eu vou pela internet. Não, acho que não adianta. Nada como você ir lá junto com as outras pessoas. Até nisso, a palavra está se cumprindo. As pessoas estão mais incrédulas. Acham que tudo o que está acontecendo é normal. Não, já aconteceu. Continua fazendo as mesmas coisas, né? Por quê? Porque Jesus vira e fala em alguns versículos antes que o amor se esfriaria. Gente, você quer ver uma prova disso? Nós estávamos assistindo o jornal ontem, disse que um cara tinha sido preso em Osasco, não foi? Por ter esfaqueado a mulher. Ele entrou no trabalho da mulher e ele simplesmente deu 70 facadas na mulher. Ele matou a mulher com 70 facadas. Ela queria separar dele. Porque hoje em dia quer separar, eles fazem que coisa horrorosa. Não, mas é isso. Você viu isso em Osasco, né? Eu vi ali lá a Rosana pegou o marido, acho que foi domingo. Ela bateu tanto nele, nele. Foi ela que bateu? Ela é desse tamanho, assim. Ela bateu. E nossa gente, os dois viajam junto, os netos, todo mundo junto, e ela bateu nele e falava assim, eu vou bater em você até matar. Sorte que a mãe dela mora embaixo. A mãe dela escutou e ela é super calma. Ela tá marcada para ir sexta-feira com a minha casa lá na praia. Todo mundo junto. Eu tô quieta, tô fazendo conta que não tô sabendo. Você vê, gente,
os dois faz trilha, os dois andam de bicicleta, os dois adoram amar, e de repente o amor faz um ponto desse, ela querer matar ele. Não, mas as coisas estão tão assim... Estranho, né? Estranhas, porque, e assim, os certos, as pessoas certas e as pessoas sãs, que estão acabando sendo os errados da história. Nós somos os errados da história, porque nós não andamos segundo a maré. Tá certo? Agora, até que ponto, por exemplo, as irmãs acham que isso afeta a igreja? É nesse ponto que eu quero chegar. É porque os dois vão num outro lugar, mas não na igreja? Ela é dos mormons. Deixa eu falar dessas igrejas dos mormons. Os dois são de lá. Mormons? Eu não sei. Não é de bruxaria. Não? Eles são, tipo, Você eles precisa acreditam de- em Deus, em Cristo. E são super chiques, você vê as roupas que eles andam. mas Você eu precisa não- de ver a cesta básica que ela dá para o cadeirante que nós auxilia. Ela traz de lá da igreja dela. Você precisa de ver os produtos. Tudo Mas de primeira. veja, Epa! Cadê um deslize desse? isso vai afetar a igreja? Por exemplo, eu falei para as irmãs, o que é estar preparado? Estar preparado é aquilo que Jesus diz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se o arrebatamento vai acontecer e é o meio que Jesus tem de nos levar ao Pai, é um dos meios, sem passar pela morte, Arlete. Eu tô que nem minha tia. Eu tinha uma tia Adrianinha, virava e falava assim para mim. Ela virava e falava assim, eu falei, tia, como é que a senhora tá? Falei, orando a Deus. Para quê? Deus deixa eu subir com a turma. Ela orava dessa forma, era ou não era? Ela virava e falava assim, Deus, se possível, eu quero subir com a turma. Era muito feliz, muito alegre. E ela falava assim, Deus, se possível, deixa eu subir com a turma. Não estava no coração de Deus, porque ela foi antes, mas eu estou no mesmo caminho dela. Eu falei, Deus, se possível, eu quero ir com a turma. Mas para isso eu preciso estar preparado. Estar preparado é andar nos caminhos de Deus. Fazer o que é certo. Fazer o que é certo. Procurar ter uma vida de santidade. Magoar ninguém, prejudicar. E quando pecar, confessar os meus pecados para Jesus e pedir perdão para Deus. Isso é estar preparado. Procurar andar em santidade, de acordo com os preceitos de Deus. A partir desse momento, estou dentro. Tudo bem? Agora, isso afeta a igreja? Afeta, porque tem muita gente que está dentro da igreja que primeiro que acha que isso é para daqui 50, 60 anos. Tem gente dentro da igreja que nem acredita mais que isso vai acontecer. Tudo bem? E é nesse ponto que Jesus disse, você quer ver a proporção? A gente acha, não, vai ser pouca gente. Não. Pelo menos 50% da igreja fica. Como assim? Estarão 2 no campo, um será tirado e o outro fica. Não é isso que fala aí os versículos? Estarão 2 no caminho, um será levado e o outro vai continuar o seu caminho. Qual que é a proporção? 50%. 50%. Aí, se você olha para esse número, você fica preocupado. Só que as coisas estão tomando um rumo. Esses dias nós estávamos conversando, eu e a Zilda, falando, não, mas falei, amor, está se tornando um tempo que a gente não vai ter mais esse tempo. A igreja está falando 30, 20, 50 anos, a terra não tem mais esse tempo. Se Deus não intervir e a gente continuar do jeito que nós estamos,
Nós não temos mais esse tempo. É a palavra que diz isso? Não. É você que diz isso? Não. É a ciência que está gritando nisso. Eu não tenho muito tempo, pela minha idade, eu já não tenho muito tempo também, né? Só que o que está acontecendo? As coisas... Você não tem 15 anos, né? Então, eu penso assim, né? Que eu peguei o meu cartão novo do banco, está escrito lá, 31, até o ano 31, nós estamos em 24. Aí o Nivaldo, como ele é bem mais novo que eu, ele falou assim, esse é o seu último cartão. Eu falei E ele assim... sabe das coisas? Daí eu falei para ele assim, você vai morrer primeiro, amigo, porque você tem diabetes, você tem pressão alta, você é obeso. E comecei a disparar, só de raiva. Fala, xingando, coitado, tá vendo? Não pode. Eu falei assim, você está falando que eu vou morrer, que eu não vou chegar a 31? Eu vou chegar a 31. Eu vou, porque eu tenho saúde de ferro. Eu não tomo remédio. E você que toma isso, toma aquilo, você não chega a 5 anos, cara. Você vai chegar a 5 anos sem perna, sem olho, sem enxergar. Tem gente que toma remédio. Mas 20, 30 sim, as irmãs entenderam o que é estar preparado? Entendi. E não errar muito. Procurar. Não é errado, de jeito nenhum, né, mano? Veja. Mas as pessoas me atingem, eu também fico nervosa. Ninguém, veja. Não é mesmo? Mas o Senhor perdoa, tem que buscar perdão. Ninguém é perfeito. Não é? Quem sabe que Ninguém. O único perfeito que veio a este mundo como homem foi Jesus. Então assim, então como é que eu tenho certeza da minha salvação? Eu conheço pessoas que têm medo de morrer porque não têm certeza da sua salvação. Mas tem alguém que tem certeza? Eu tenho. Graças a Deus. Porque senão, Arlete, o que eu estou fazendo dentro da igreja? Se eu não tenho certeza da minha salvação. Igreja é como praticar, né? Praticar. Essa é a nossa esperança. A vida eterna. Se a gente não tiver a esperança da vida eterna, né? Que mais a gente vai ter esperança? No que mais? Do que mais? É a certeza da minha salvação. Por que você tem certeza? Kleber, como é que você... pela salvação, né? Isso, como é que você pode dizer que você tem certeza da salvação? Jesus me garante isso. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se eu confessei a Jesus, confesso os meus pecados a Ele, clamo a Ele, procuro ter comunhão com Ele, pronto. Certeza da minha salvação. Deu para entender? Tudo bem? Tá certo? É que nós ficamos imaginando coisas mirabolantes, que a salvação tem que fazer coisas mirabolantes. Não! Ela é simples. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ponto, acabou. Se Cristo morreu e ressuscitou, acabou, a certeza da minha salvação está aí. O que eu tenho que fazer é tentar anular o meu velho homem todos os dias. É fácil? Não. Mas Jesus já pagou todos os meus pecados na cruz. Acabou. Eu tenho um padrinho, ele tem 91 anos. Até eu tenho que visitar ele. Porque eu sempre acho que eu tenho que visitar ele porque ele vai morrer. Não, ele é lúcido, ele vê a conta bancária dele, agora ele vê pelo celular, melhor ainda. Ele mora aqui embaixo, perto do terminal central. Então eu preciso ir lá. E eu falei para ele, né? O Nivaldo, meu padrinho e minha madrinha, o Tito e a Dirce, eles movimentam o cartão deles. Ela tem 90, ela é um ano mais nova que ele. Por que eu não vou chegar aos 90? Eu vou sim. Se Jesus não voltar antes, que assim seja. Meu Deus do céu. Eu tenho que pensar, gente. Eu tenho que pensar em coisas boas para mim. Sim. A vida eterna é ótima, né? É ótimo. Vou ter sossego, né? Que aqui eu não tenho. Mas eu quero... Deus me deu esse mundo maravilhoso. Agora,
você deu para entender a certeza da salvação? Porque assim, se eu estou dentro da igreja e não tenho certeza da minha salvação, eu preciso rever os meus conceitos. Eu conheço pastores que têm medo de morrer, Mas tem muita gente porque que não medo. tem certeza da sua salvação. Pastores que dirigem um rebanho, que levam esse rebanho para pregar a verdade e para dizer: olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas ele mesmo não tem certeza da sua salvação. Morre de medo de morrer. Tem ou não tem que ver esse conceito? Kleber, quer dizer então que você não tem medo de morrer? Não. Não adianta ter medo, vai chegar a hora que vai. Vou conseguir mudar isso? Não. Porque o dia que está determinado no meu livro da minha vida, determinado por Deus, eu não tenho que fazer a esse respeito. Mas você acredita que Deus que já escreveu a sua... Sim? Já? Sabe por que eu acredito nisso? Porque Moisés vira para Deus e fala assim, quando Deus vira e fala assim: Moisés, ó, desce lá, você separa a sua família, porque eu vou exterminar esse povo. Porque eles tinham feito lá o bezerro. E eu também, olha, os que ficarem, se ficar alguns, eu vou simplesmente, você leva o povo embora e tudo mais, leva para onde você quiser, porque eu estou abrindo mão desse povo. Aí ele vira para Moisés e diz assim, Moisés vira para Deus e fala assim: se você não for conosco, e se você tomar essa atitude, Deus, você risca o meu nome no livro da minha vida. Ou seja, cada um de nós tem um livro escrito por Deus. É o livro da nossa vida. E por que tem gente que eu não sei não, gente. Isso aí está escrito tudo. Mas eu tenho meu irmão que ele viveu a vida. Hoje ele é casado, tem filho. Ele viveu a vida. Ele falou assim: eu quero viver a minha vida. Todos nós começamos a trabalhar cedo e ele também. Aí ele falou assim: mãe, eu vou comprar uma moto, mas uma moto mesmo. Ó, vocês estão vendo esse senhor aqui, ó? Senhor simpático aqui, ó. Tô vendo. Aí esse sujeito aqui tem 111 anos. eu quero chegar aí. A tia do meu genro, a tia, não, a avó, bisavó, 115 anos, era a mulher mais velha de Jardim. Então, aí o que acontece com o meu irmão? Ele comprou mesmo uma supermoto. Eu vivia com ele na moto. Aí minha mãe falou assim: Então, você vai antecipar a sua morte. Atualmente, Sabe o que ele fez? Vendeu a moto. De tanto acidente que ele começou a ver, ele falou: vou morrer mesmo. não, E antecipa sim. tá certo? Então assim, a gente precisa ter certeza da nossa salvação. Primeiro ponto. E se eu não tenho, eu preciso rever os meus conceitos. Então, é isso que eu falo. Ele viu, ele falou: o quê? Domingo, a felicidade dele era pôr a moto ali no começo da rua Pirapora e ia até lá embaixo, em alta velocidade. Eu fui uma vez com ele, falei: você tá doido, cara. Não é antecipar a morte? A partir do momento que eu faço as coisas que eu tenho que fazer, que eu procuro comunhão e vida com Deus, que eu procuro estar diante de Deus, eu posso ter certeza da minha salvação. É verdade. Tudo bem? É verdade. Tá certo? Certíssimo. Então estejamos preparados, porque o relógio está fazendo tic-tac. Ontem nós estávamos conversando, ele não faz tac-tic. Não foi assim? É tic-tac, tic-tac. É tic-tac. E é mesmo. Você sabe por que ele faz tic-tac? Porque ele não anda para trás. As coisas velhas já passaram.
eis que tudo se faz novo.